Uma vez mais, muito boa tarde aos auditórios da Gol FM e da V Motores. Hoje damos um salto até à cidade dos Arcebispos, a Braga, para conhecer um dos grandes pilotos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Ele que gosta de dominar monstros japoneses, chama-se Hugo Araújo, é piloto oficial da Bracar Docs e tem-nos encantado nas últimas corridas, em toda a época de 2019 e na primeira corrida de 2020, com o seu fantástico Subaru Impreza. Aliás, na única corrida deste ano que foi disputada, a rampa Porca de Mursa, venceu a sua divisão, a divisão de Turismo 2, e esteve também no pódio absoluto entre os turismos. Hugo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Gol FM e à AV Motores e ao programa Motorsport hoje. Vou começar por te perguntar como é que estás a viver. Pelo menos ainda não estás de faca nos dentes e demasiado desesperado, mas como é que estás a viver a esta altura em que estamos todos forçados a não competir? Muito boa tarde, Joaquim. Antes de mais, agradecer-vos o vosso convite e deixar desde já um grande abraço a todo o auditório e esperar que estejam todos bem e de saúde, que é efetivamente aquilo que é importante nesta hora. Como dizes, tenho passado estes dias confinado, como grande parte da maioria de todos nós. Na minha atividade profissional permite-me que vá fazendo algum trabalho em casa e aquele que não é possível de ser feito em casa vou até ao escritório, mas portanto, são deslocações única e exclusivamente casa-trabalho, trabalho-casa, como todos nós. Tem sido uma altura complicada, por esta altura já teríamos algumas provas disputadas, infelizmente só temos uma prova. Já estou a começar a sofrer um bocadinho de asfaltrite aguda, que é o nome que eu costumo dar a esta doença da falta de asfalto, mas são contingências, são situações que nenhum de nós estava à espera, mas que temos que saber passar por elas e que estou certo que num futuro iremos olhar para trás e estaremos mais fortes pelo facto de termos conseguido superar este momento difícil. No lançamento desta nossa conversa destaquei, obviamente, o teu protagonismo no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, mas, obviamente, ao longo desta conversa vamos também falar da outra faceta bem-sucedida que tens como piloto, isto atualmente, já que o ano passado estiveste integrado noutro projeto no Campeonato de Portugal de Rallys e com o melhor dos resultados, já que chegaste ao final da época 2019 com mais um título no bolso. Mas, desta feita, vamos começar por juntar duas coisas para contar um pouco da história do piloto Araújo. Em período de confinamento, uma das grandes curiosidades que realmente ressalta é o facto de finalmente até aqueles que eram um pouco mais céticos começarem a ver com outros olhos os chamados jogos de consola, sobretudo aqueles que, quando usados a sério, se transformam em competição pura e dura. Falamos dos eSports e, neste caso, do eMotorsport. E o que é curioso é que tu és um dos exemplos mais do que perfeitos de como se vai do virtual para o real com o máximo de sucesso, porque tu começaste a tua carreira exatamente no virtual, não é assim, Hugo Araújo? Exatamente, a minha carreira começa em 2012, depois de ter vencido um programa da Nissan e da Sony PlayStation, em que consistia exatamente em levar um piloto dos sofás para a realidade. Foi um projeto no qual eu despendi muito tempo, muito treino, para me tornar um dos melhores jogadores europeus e ter a possibilidade de me vir a tornar piloto oficial. Infelizmente não ganhei a prova final, que decorreu em Inglaterra, mas estive sempre no lote dos melhores e, portanto, consegui, assim chegado a Portugal, utilizar essa minha presença lá fora para conseguir iniciar a minha carreira nos automóveis reais. Tenho visto nos últimos tempos que se calhar sou talvez o dinossauro desta geração, ou os gilianos, digamos assim, o primeiro que descobriu este caminho, e tenho visto com alguma satisfação que hoje em dia o Sim Racing é olhado de outra forma, não só pelos meus pares, não só pelos pilotos atuais e pelos pilotos reais, mas também é visto hoje em dia como uma forma de alcançar o motorsport na realidade, como mais uma forma, não só o karting, ou não só o início de uma carreira a nível real
exatamente nos automóveis, mas também para aqueles que não têm a possibilidade de estar ou no karting ou logo nos automóveis, iniciarem-se de uma forma virtual, portanto tem sido olhado como um caminho possível, coisa que se calhar há 8 anos atrás, quando eu iniciei, era olhado de uma forma mais controversa, digamos assim. Hugo, o que significa também que às tantas está na hora da própria Federação começar a pensar em promover a realização de campeonatos virtuais. Sem dúvida alguma, temos visto diversas ações, desde marcas a grupos de aficionados que têm criado diversas competições virtuais, inclusivamente o Clube Automóvel da Marinha Grande lançou agora o Rally do Vidreiro virtual, já tivemos também o Rally dos Açores virtual, e o número de adesão tem sido fantástico, com cerca de mil concorrentes sempre em todas as competições, o que vem demonstrar que há aqui potencial, há aqui real interesse, e é também uma forma de fazermos chegar este desporto a mais pessoas, àqueles que nos seguem, a novos fãs. É muito importante estarmos junto daqueles que hoje em dia olham para nós como exemplo. E o desporto automóvel tem esta característica, se calhar é o único desporto do mundo onde consegues virtualmente estar a disputar uma prova com um dos melhores ao nível real. Não vejo forma de jogar ténis virtualmente com o Rafael Nadal, mas é perfeitamente possível disputares um grande prémio de Fórmula 1 com o Max Verstappen de forma virtual. E, portanto, acho que a Federação tem aqui uma hipótese de levar o motorsport à casa de mais portugueses, e acho que há aqui uma grande oportunidade nesta fase de pandemia. 2012 foi esse momento histórico em que tu realmente saíste do sofá para ir até a Inglaterra, depois de teres combatido muito no sofá para lá chegar, e aí estar mesmo ali à bica para integrares o programa que a Nissanismo tinha na altura, se bem me recordo, seria para ir diretamente para o programa de Endurance. Sim, exatamente. Aquilo que estava contratualizado era fazermos as 24 horas do Dubai, portanto passávamos 3 meses num programa de Driver Development, e depois das 24 horas de Dubai, sendo essa prova bem sucedida, ingressaríamos no programa de Endurance aos comandos do Nissanismo GTR GT3. Chegas a Portugal e não te dás por vencido, porque na mala trazes essa vontade de ser piloto de competição, e agora pergunto-te como é que foi dado esse salto, como é que de repente o Hugo Araújo aparece nas pistas portuguesas e também nos troços de rally, e como é que foi o desenrolar da tua carreira até ao momento presente? Bom, eu chego a Portugal com ainda mais vontade de tornar este sonho real, sabia das dificuldades, mas o meu lema é o lema de nunca desistir, e portanto assim foi. Dei a conhecer a minha história a diversas entidades, tive a ajuda de algumas pessoas também, de algumas equipas, nomeadamente da Conval Racing, que juntamente com a Martins Speed fazia assistência ao Juno, como corria o Pedro Salvador. E decidimos que seria importante eu ter um cartão de visita, ter uma primeira prova em Portugal, para iniciar os contactos com futuros patrocinadores. Não chegava apenas e só a minha participação em Inglaterra. Estreio-me na Rampa da Penha, curiosamente numa prova de montanha, em 2012, aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evolution 10, com muita ajuda por parte da Conval Racing, também pelo ex-campeão de montanha o Pedro Salvador. Nunca mais me vou esquecer que ele me fez um e-mail com as trajetórias que eu deveria fazer na Penha, e-mail esse que eu decorei na íntegra. Eu nunca tinha corrido na Penha, não conhecia o carro, conhecia o carro no próprio fim de semana da rampa, e a proposta que tinha em cima da mesa, única e exclusivamente, tinha um asterisco, que era eu não podia bater, portanto eu tinha que fazer as subidas todas e não podia estragar o carro, era aquilo que estava contratado. E a ajuda do Pedro Salvador foi excepcional, e nunca me vou esquecer aquele e-mail que ele me faz, em que provavelmente vale ouro ter a Rampa da Penha descrita daquela forma. E pronto, em 2012, tendo essa prova como cartão de visita, foi no fundo tanto a minha participação em Inglaterra como essa prova em Portugal que me permitiu depois ir em busca de apoios e patrocínios,
muitos deles que estiveram comigo logo na rampa da Penha estão hoje em dia ainda comigo a acompanhar a minha carreira, aos quais eu devo tudo o que tenho conseguido atingir ultimamente. E em 2013 dá-se uma primeira tentativa de ingresso na velocidade, na altura no troféu Super 7 da Kia. Não conseguimos ter o orçamento para fazer a época completa, mas fizemos algumas provas. Em 2014 repetimos o troféu, fizemos terceiro no final do ano, foi um ano muito positivo aos comandos de um Caterham, onde conquisto a minha primeira vitória no circuito de Vila Real. Vitória essa que marca também um ponto de viragem na minha carreira, porque vencer em Vila Real na estreia e vencer em Vila Real é sempre um excelente cartão de visita. Vila Real é um circuito conhecido por todos como sendo um circuito extremamente técnico, extremamente difícil, e onde normalmente os pilotos que se dão bem em Vila Real demonstram que efetivamente têm algum potencial. Com essa vitória em Vila Real, algumas novas marcas juntaram-se ao projeto. Conseguimos em 2015 voltar a repetir o Super 7 e na última prova do campeonato estávamos em disputa pelo título, mas um furo condicionou-nos o resultado final. 2016 repetimos o troféu, vencemos praticamente as corridas todas, sagramos-nos campeão, o meu primeiro título nacional, título esse que revalidei depois em 2017 nos 420R, a classe acima, com os Caterham mais potentes, e que vimos um deles agora a correr no fim de semana de Rampa de Mursa, o mesmo chassi, portanto o carro que o Pedro utilizou é o carro que foi vencedor em 2017. 2018 há uma viragem por completo, depois de vencer os 2 troféus Super 7, atiro-me de cabeça para o projeto do Kia Picanto GT Cup, um troféu novo, em estreia absoluta, a um carro com prestações ligeiramente inferiores aos Super 7, mas com o apoio da Kia Portugal, com muito apoio, com muito marketing envolvido no projeto, do qual também me consigo sagrar vencedor. Venci as 6 corridas dos 6 fins de semana a contar, fiz montanha, fiz circuitos, portanto deixou-me muito agradado com a forma como o projeto e como o troféu foi montado. No final de 2018, e depois de ter feito também já 4 provas com a Bracardox, tínhamos previsto fazer o Campeonato de Portugal de Montanha completo, mas um incêndio não nos possibilitou de mantermos o carro no ativo em 2018. Finalizado o ano, em 2019, decidimos uma nova abertura para a minha carreira e fomos experimentar os rallies, ao mesmo tempo que, juntamente com a Bracardox, chegamos ao vice-campeonato de turismos de montanha, facto que foi também outro ponto um marco novamente importante na minha carreira. 2019 foi um ano em que tu viveste aquilo que é o sonho da esmagadora maioria dos pilotos, já nem digo dos candidatos a pilotos, que é teres um ano quase a tempo inteiro só na competição, quase como piloto profissional, apesar de toda a tua atividade pessoal e profissional que já tinhas de trás, e teres conseguido uma proeza, conseguir juntar, estares em 2 campeonatos altamente competitivos, como são o caso do Campeonato de Portugal de Montanha JC Europa e do Campeonato de Portugal de Rallys, e conseguires ser bem sucedido nos 2. Para além que me disseste do vice-campeonato que ganhas na categoria turismo, logo atrás do Luís Nunes, vocês protagonizaram duelos extraordinários ao longo de toda a época, chegas à tua primeira vitória absoluta na tua categoria, salvo erro, na Serra da Estrela, penso que é aí, a minha memória não me falha. Não falha. Estava lá para ver e foi uma excelente vitória. Estiveste ali à bica de outras vitórias em duelos extraordinários com outro grande piloto como é o Luís e outro grande kart como aquele que ele tem. E nos rallies, protagonizas duelos extraordinários entre os Kia presentes naquilo que era a vossa luta pela vossa classe e pelo vosso grupo. E chegas também ao triunfo na tua classe, o que foi uma coisa que manifestamente transforma a tua época do ano passado numa época praticamente perfeita, Hugo. Sim, foi de facto uma época de sonho, onde só o facto de estar a participar em 2 campeonatos distintos era de facto um marco e algo muito importante na carreira de qualquer um de nós.
mais ainda na minha, que em 2012 estava sentado num sofá a jogar console. Portanto, 7 anos depois de estar a disputar 2 campeonatos nacionais, é algo que me deixa extremamente honrado. A minha estreia nos rallies e a minha vitória na categoria acaba por ser um pouco uma surpresa. Nós tínhamos como objetivo, neste primeiro ano, terminar as 4 provas de asfalto onde estaríamos presentes. Era esse o objetivo, era essa a dinâmica dentro do carro, era vamos para terminar. Sabíamos que tínhamos, por parte do carro, um carro extremamente fiável e que já tinha dado provas de que terminaríamos os rallies todos que estivéssemos à partida, desde que o piloto não fizesse asneiras. E, portanto, foi com esse pensamento e esse mindset que partimos para todos os rallies. Estava muito nervoso no meu primeiro rally, porque não tinha ideia onde é que me poderia enquadrar. E ao mesmo tempo estava com algum receio de será que eu consegui aprender todas as notas que o Fernando Miguel, a quem desde já mando um grande abraço, o meu navegador, será que consegui absorver todo aquele ensinamento que ele me foi dando, fruto da sua experiência ao longo destes anos? Será que eu vou conseguir colocar em prática no primeiro rally tudo aquilo que temos vindo a trabalhar? E, efetivamente, no primeiro rally demonstramos que estávamos competitivos e que estávamos a andar na frente dos Kia Picanto, ainda com um sistema de notas um pouco mais rudimentar, digamos assim, por forma a que o nosso plano de trabalho ao longo do ano saísse como tínhamos delineado. Um primeiro rally com notas mais simples, com menos pormenores para não me dificultar a aprendizagem. E fomos evoluindo o sistema de notas. Eu próprio fui começando a precisar de mais informação à medida que a comunicação dentro do carro foi fluindo e à medida que fui analisando o terreno à minha frente e fui precisando de ter mais informações para cada vez ser mais competitivo. E não tenho dúvidas que terminei o ano no Rally do Algarve a andar muito melhor, de uma forma mais consistente do que iniciei no Rally de Castelo Branco. E esta aprendizagem foi também algo que me deixou muito agradado em 2019 e algo que me marcou bastante. Em apenas 4 rallies, sentir tanto eu como o Fernando Miguel, como toda a equipa da CRM Motorsport, que efetivamente fomos evoluindo ao longo da época e que terminamos a época a conduzir de forma melhor do que aquela que iniciamos. Tu és, obviamente, um apaixonado por carros musculados e, sobretudo, por carros nipónicos. Parece que a PlayStation ainda aí está e como tal, nota-se bem o agrado, eu diria mesmo o amor que tens ao teu Subaru Impreza. E agora era nesse que nos iríamos focar, porque o Impreza que tu tripulas na montanha é uma obra de arte made in Portugal e é importante realçar isto. O Impreza da Bracar Docs não é apenas assistido na Bracar Docs, mas, ao que sei, foi totalmente construído dentro das portas do preparador bracarense. Sim, de facto foi para mim uma honra imensa ter conhecido este projeto ainda na sua fase inicial. O carro é um carro que em fevereiro de 2018, portanto 2 meses antes da Rampa da Panha, circulava, tinha matrícula, era um carro perfeitamente normal. E 2 meses depois, no início de abril, estávamos a fazer a Rampa da Panha, fruto de um trabalho incrível por parte dos técnicos da Bracar Docs, que pegaram num carro de estrada, perfeitamente apto a circular na via pública, e o transformaram nesta monstruosidade, nesta bela monstruosidade nipónica, que tem encantado não só a mim, como a todo o público que vai assistir às rampas. Quais são as características técnicas deste Subaru? Bom, este Subaru está munido de um bloco de 2 litros, turbo, com uma preparação a fundo por parte dos técnicos da Bracar Docs, que permite elevar a sua potência a cerca de 530 cavalos. Iniciamos a época 2018 ainda com a caixa manual de 6 velocidades, caixa de série. A caixa essa que evoluímos depois para uma caixa sequencial, também de 6 velocidades. Mas muitos dos componentes que ainda estão no Impreza, que são fruto de evolução da empresa, da Bracar Docs, ou são componentes que ainda são totalmente de série,
ou são componentes que são desenvolvidos pela própria empresa, portanto são componentes protótipos, digamos assim, que vamos desenvolvendo à medida que vamos analisando o comportamento do carro nos diversos traçados da rampa, e que permitiu também à Abracar Docs hoje em dia já ter um segundo carro no Campeonato de Portugal de Montanha, e que tem preparado outras viaturas, não tanto para competição, mas para muitos clientes espalhados por essa Europa fora, que veem na Abracar Docs como um excelente preparador da marca Subaru, e que tem-se exatamente posicionado pela Europa como um dos grandes preparadores dessa marca. Hugo, tu começaste o ano da melhor forma ao vencer a tua divisão e estás num sólido lugar dentro do top 10 absoluto do Campeonato de Portugal de Montanhas do JC Group e também no pódio da categoria Turismo. A não ter existido este problema da pandemia, qual era o teu programa das festas para a época de 2020? Iria uma vez mais ser uma dupla aposta na montanha e nos ralis? Sim, nós tínhamos analisado este ano, conjuntamente com a Abracar Docs e com a CRM Motorsport, o calendário, e juntamente com os meus patrocinadores, e haveria a possibilidade de, mais uma vez este ano, fazermos uma dupla aposta. Portanto, o objetivo seria fazermos todas as provas do Campeonato de Portugal de Montanha 2020, e também fazermos a parte de asfalto do Campeonato de Portugal de ralis, que no nosso caso iniciar-se-ia no Rally Alto Tâmega em setembro, aos comandos de uma viatura nova da Kia. O ano passado tivemos um rally e uma rampa coincidente, em que infelizmente tivemos que optar por uma delas, coisa que não acontecia no calendário inicial previsto para 2020, e portanto nesse aspecto tive alguma sorte e seria perfeitamente possível termos a conciliação dos dois campeonatos. A terminar, tenho que te fazer a pergunta que também tenho formulado aos outros convidados. Como é que achas que poderá vir a ser 2020? É evidente que a existir uma época, a existir um calendário competitivo, essa época e esse calendário terão que ser disputados num período temporal bem menor do que seria o normal. Na tua opinião, o que é que seria importante fazer? O que é que a FPAC deveria fazer? Encurtar os calendários para que assim também não ponha em causa 2021 ou tentar realizar o maior número possível de provas? Eu acho que a Federação tem tido um papel muito importante e um papel que eu respeito e acho que tem sido um trabalho bem feito. Não gostaria de estar na pele dos organizadores e das entidades federativas num momento tão complicado como este. Acho efetivamente que não devemos fazer em 6 meses o mesmo número de provas que teríamos previsto. Vamos ver quando tivermos luz verde o que é que conseguimos, o que é possível e de ainda realizar. Acho que do lado do Campeonato de Portugal de Montanha e do Campeonato de Portugal de Ralis iremos ter algumas dificuldades acrescidas quando comparativamente a troféus de velocidade, por exemplo, que decorrem dentro de autódromos e onde será talvez mais fácil que os avanços do motorsport na velocidade sejam mais rápidos do que propriamente nas estradas abertas, até porque estaremos muito dependentes da vontade dos municípios, mas acho que no segundo semestre, talvez depois de setembro, já consigamos fazer alguma coisa, entre setembro a dezembro, e parece-me que será possível talvez realizarmos 4 ou 5 provas. Julgo que seria, tendo em conta que já temos uma prova realizada este ano, um campeonato com 5, 6 provas já seria um campeonato interessante face a esta pandemia, e muito importante é não prejudicarmos o próximo ano, o ano 2020-2021, com uma tentativa de cumprirmos o calendário que estava inicialmente previsto para este ano, e realizar o máximo número de provas em 6 meses não me parece que seja a solução adequada. Uma coisa é certa, vamos ter de certeza o Hugo Araújo lá, seja na montanha, seja nos ralis, juntamente com os seus 2 projetos. Hugo, quero-te agradecer a tua presença no programa Motorsport hoje, desejar-te o máximo de felicidades, que seja um período de defeso, no teu caso, um bocadinho mais agarrado à consola, a matar saudades da altura e quem sabe até participar em alguns campeonatos virtuais
que estão prestes a ser anunciados, seria certeza interessante ver de volta à luta com outros grandes pilotos do virtual e do real no contexto do sim racing. Desejar também que rapidamente nos possamos encontrar nas pistas ou nos traçados de montanha ou de rally, que seria sinal que já estaríamos todos de volta à situação normal. Muito obrigado pela tua presença, Hugo. Muito obrigado eu e desejar um fortíssimo abraço a todo o nosso auditório e aos grandes fãs, quer da montanha, quer dos rallies, quer da velocidade. É o fecho de mais uma edição do programa Motosport hoje, conduzido por Joaquim Amândio Santos. Teve hoje Hugo Araújo, piloto da montanha e dos rallies, que integra os projetos da Bracar Doce da CRM Motosport, como convidado, numa emissão que teve, como sempre, o comando técnico de Armando Leitão na edição de vídeo e de Paulo Seabra na sonoplastia. A todos muito boa tarde e até ao próximo programa.